Sim, professor, estou escutando, sim. Show. Gente, todos sejam bem-vindos, né? A gente está entrando na nossa 15ª aula. Hoje, oficialmente, a gente vai finalizar a nossa unidade 3. A gente vai terminar aí com uma parte de teoremas. Esses teoremas, basicamente, vão ser, praticamente hoje, pessoal, vai ser a nossa aula mais Professor, teórica. Pode falar, Denise. desculpa. Então o conteúdo da prova de sexta vai até o conteúdo de hoje? Isso, perfeito. Tá, vou repetir isso ainda, tá bom, Denise? Mas é isso mesmo, Tá, obrigada. tá bom? E aí, pessoal, duas orientações para vocês. Na aula passada eu lancei o trabalho 7, tá? Lá no finalzinho do trabalho 7, ontem eu fiz esse exercício, né? E eu percebi que eu esqueci de dar um dado para vocês. Então, só para atualizar todo mundo aí, a inércia, né? Você precisa fazer em relação à área, tá? Para que você consiga resolver o exercício. Tudo bem? Então, você precisa dessa pequena relação aqui. A inércia é 100 vezes a área. Essa relação aí você vê em outras seções geométricas, mas um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, né? Para verificar se eu acertei o exercício, eu chutei uma seção retangular, por exemplo. Acho que uma seção de 30 por 20. Quando eu calculei a inércia, era 75 de área, só para você ter ideia. Tá? Então eu chutei para verificar se o meu equacionamento estava certo. Realmente estava certo. Tá bom? Então eu fiz ontem, não se esqueça desse dado. E aí vocês entreguem aí próxima semana. Belezinha? Pessoal, para essa última parte da nossa disciplina, a gente viu variação térmica e deslocamento prescrito, né, que são recalques. E hoje, finalmente, a gente vai estar entrando na parte dos teoremas energéticos. Essa geralmente é a última parte que a gente vê dessa unidade. Tem professores que gostam de dar ela no comecinho, né? Só que não faz muito sentido no começo, né? Então, depois que a gente já viu bastante as aplicações aí do princípio dos trabalhos virtuais, eu gosto de mostrar, né? De onde que ele vem. Tudo bem? Última coisa antes da nossa continuação de aula, pessoal. A nossa próxima aula, né, vai cair no dia 15, que é dia do professor, tá? E aí a nossa provinha vai cair no dia 16, beleza? Então a gente tá aí basicamente a uma semana da prova. Eu estimei que a gente ia cair na prova no dia 22, eu acho, ou 23. Não sei direito, mas a gente conseguiu finalizar a matéria aí um pouquinho antes. Isso é ótimo, tá? Então a nossa provinha vai cair no dia 16. Como vai ser essa prova, tá, pessoal? Essa prova vai ser uma prova online, feita em Google Formulário mesmo. Então, no dia 16 pela manhã, né? Vai ser uma sexta-feira que nem hoje. A gente vai começar a aula com uma revisão. Então, vou sentar, a gente vai reabrir as unidades 1, a 2 e a 3. Vou passar com vocês nessas unidades e vou dar algumas dicas sobre a prova, beleza? Essas dicas vão ser relacionadas aí aos temas, a tipo de questões, etc. Então, por favor, né? Esteja presente nesse dia, vai ser importante. E depois que a gente finalizar aí a nossa revisão, eu vou lançar via um post no Classroom o link da prova, tudo bem? Aí basta você entrar lá no nosso Classroom normal e clicar no link da prova, ele vai abrir um formulário. A Denise perguntou, vai ter questão de cálculo? Denise, as questões de cálculo, se tiverem, vão ser questões muito breves, entendido? Essa primeira prova aí, como vocês estão fazendo um trabalho atrás do outro, né? Já são 7 trabalhos. Essa prova aí basicamente vai ser uma prova um pouco mais teórica, tá? Então vão ter questões aí de múltipla escolha, você só tem que marcar a questão de múltipla escolha, tá? No máximo, como eu falei, vai ter uma questãozinha outra de cálculo, só que você faz aí rapidinho, vai ser super tranquilo, tá? Professor, e o horário da prova? Bom, vou fazer o horário da prova, como eu tenho falado nas minhas turmas, né? Eu estou estendendo o horário de provas para dar tempo para vocês, principalmente nessa turma, né, que tem alunos que trabalham de manhã, né, e de tarde. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar a prova ali na metade da manhã, tá? Então, acabando a nossa aulinha aí, eu vou lançar ela na metade da manhã e eu vou deixar a prova disponível até, acho que até o final do dia, tudo bem? Então, até ali meia-noite você pode estar fazendo essa prova. Tudo bem, pessoal? Justo? Válido? Válido, né? Professor, o que que vai valer nessa prova, né? Gente, essa prova, ela vai ser até a unidade 3, então até a última coisa que a gente vê nessa nossa aula, vai contar, tudo bem? Então, a prova são basicamente as unidades 1, 2 e 3, ok? Em relação aos capítulos do nosso querido autor Marta, né?
vão ser basicamente todos os capítulos que estão no começo das unidades. Tudo bem? Então vão cair aí basicamente os capítulos de 1 a 4, unidade 1, capítulos 5 e 7. Tá? Então são todos esses capítulos. Lembrando que o capítulo 1 e 4, né, pessoal, são revisões aí de isostática. Então você não precisa, né, ir muito a fundo, mas vá a fundo nos capítulos 5 e 7 aqui do Marta. Belezinha? Última coisa, né, que a gente precisa entender, né, antes de fazer aquela provinha. Os alunos que tiveram aula comigo semestre passado sabem como é que é a minha prova, né? Não é uma prova muito difícil, né, Marcos? É uma prova até tranquila, né? Tranquilo, professor. É tranquilo. Mas aí tem atenção, né? Na hora da leitura dos itens, a gente vai refazer a prova, né? No dia depois na próxima aula em seguida a prova, né? Então, fazendo a prova aí na sexta-feira, é dia 16, quinta-feira, dia 22, eu refaço a prova com vocês. Tudo bem? Uma última coisa, né? Professor, o que eu posso fazer durante a prova? Né? O que vai precisar fazer? Gente, você pode estar durante a sua prova com o livro, tá? Então você pode estar com o livro aí aberto em PDF, enfim. Você pode estar abrindo aí os slides também em PowerPoint, caso você queira. E, obviamente, tem em mãos os seus exercícios que você tem feito, né? Fazer os exercícios vão te auxiliar consideravelmente para fazer a prova. Por quê, professor? Porque muitas questões da prova é sobre o método que a gente trabalha. Então, tipo, uma questão clássica, né? O método, né, de calcular deslocamentos, né, utilizando o PTV. Se eu quero determinar um deslocamento linear, eu aplico uma carga unitária, né, naquela direção. Já se eu quiser calcular um deslocamento angular, eu aplico um momento aplicado. Tá? Então esse item estaria certo, né? Enfim, então eu faço essas questões relacionadas ao método, né, para ver se você aprendeu, como que faz, etc. Tudo bem? Então, só para ter ideia, né? Se você fizer todos os exercícios, né, você vai estar mais que preparado para a prova. Tá? Se você não fez todos, corre, ainda dá tempo. Tem lá as soluções no Google Classroom e procure ler, né? Bastante coisa aí dos slides, do livro, etc. Tá bom? E a última coisa que eu ia falar, pessoal, essa prova não vai ser em dupla, né? Em trio. Evite ao máximo de perguntar pro colega qual que foi a resposta dele, né? Eu quero que vocês entendam que eu não tenho controle nenhum, né, sobre isso, né? Cabe a cada um aí, com certeza, né? Mas evite ao máximo aí consultar um colega, porque a prova justamente é para aferir, né? Como é que tá o seu nível de conhecimento em relação a essa disciplina. Essa primeira prova, pessoal, vou repetir, é a prova mais fácil, tá? Que vocês vão ter. A prova 2 e a prova 3 vão ser mais difíceis e os conteúdos vão ser muito mais difíceis de agora em diante. Então, essa primeira parte é justamente para consolidar essas informações. E aí, na segunda parte dessa disciplina, a gente vai literalmente trabalhar esses conceitos. Tudo bem? Então, tente se esforçar, ler, etc. Né? Não evite ao máximo tentar driblar esse caminho, porque não dá certo. A teoria ela é uma matéria muito desafiadora. Beleza? Denise, fica carinha triste não, Denise. Eu sei que você vai bem. Não se preocupa não. Belezinha? A última coisa, tá, pessoal? O formulário, você só consegue abrir ele uma vez, tá? Se eu não me engano, você consegue fazer o login uma vez. Então, tipo, não abre o formulário e fecha, não abre e fecha, não abre e fecha, tá? Na próxima aula que a gente vai fazer a revisão ali no dia 16, eu vou comentar sobre isso de novo, tá? Mas se você for fazer a prova, se programe para fazer a prova, sei lá, em 2 horas, 3 horas, você não vai precisar mais que isso. Evite de abrir o formulário e deixar o dia inteiro aberto, que pode ser que dê problema na sua internet, caia o formulário e aí ele vai enviar, tá? E se enviar não é culpa minha, pessoal, entendam isso, tudo bem? Então, só para vocês se planejarem. Beleza? Então não espero o coleguinha chegar em casa, né, para ver as respostas com você, ou não fica o dia inteiro revendo as minhas aulas para ficar acompanhando a minha prova, né? Tá bom. Professor, Fala, Max. semana passada, como professor de metálica, dois alunos foram fazer a prova e não sei porquê, acho que eles fecharam a prova e não teve mais como abrir. Eles Uhum. até pediram socorro ao professor, mas o professor disse que não dependia dele, o sistema não permitia ele reabrir de novo a prova para eles. Exatamente, Aí, Marcos. aí eu não sei como foi que ficou, mas aconteceu isso. Dois alunos. A Gabriela também falou, eita, professor, exatamente. Essa semana, durante a prova que eu estava fazendo, minha internet caiu. Pois é, gente, isso pode realmente acontecer, tá?
E como o Marcos falou, tipo, é coisa da Google, tá, pessoal? O Google Formulário funciona assim, beleza? Você pode abrir lá uma vez e se você fechar ou enviar sem querer, ele registra, tá? E você não consegue fazer o login de novo. Para você fazer o login da prova, você precisa estar logado na sua conta institucional. Se você tentar entrar com uma outra conta qualquer, ele não vai deixar também, tá? Isso é uma forma de impedir cola, né? Isso é uma forma de impedir que o aluno faça de novo a prova, né? Esse tipo de coisa, tá? Então, professor, como eu devo fazer? Cara, estude, chega no dia, né? Tenha a sua revisão. Quando você se sentir preparado durante o dia, 16, você tem lá todos os materiais prontos, etc. Senta ali, destine 2 horinhas e tente fazer a prova, tá bom? Eu quase nunca tenho um problema com isso. Acho que eu tive um problema uma vez no semestre passado, né? Mas a gente conseguiu driblar aí, eu burlei ali, mas foi uma situação muito específica. Foi a última prova, né? Então foi uma coisa assim fora do comum, tá? A gente não pode criar essa cultura de tentar dar um jeito. Não, tente, sente, faça aquilo como der, né? Se der problema, a gente vê, mas evite ao máximo isso, tá? Porque eu não posso me responsabilizar se você deixou de fazer alguma coisa, ou se você, tipo, ficou com o formulário aberto o dia inteiro, né? Eu não posso fazer nada, tá bom, pessoal? Sobre o livro é até o capítulo 7. Isso, Denise, é até o capítulo 7, pulo 6, tá bom? Última coisa, pessoal, eu sei que isso é meio chato, mas ontem, por exemplo, numa turma de cálculo meu, um aluno depois da prova entrou em contato comigo. Ele, professor, só para saber, né? Tipo, esses trabalhos todos que o senhor tá passando, ele não vale nada não, né? É tipo assim, se eu tirei MS, se eu fiz todos os trabalhos, eu vou subir uma nota, né? Aí eu, não, de jeito nenhum, tá? Aí ele, ué, como assim, professor? Aí eu falei, olha, todas as menções das minhas disciplinas são da seguinte forma: metade da prova, metade da sua menção vai ser computada pelo valor da prova, metade dessa menção são todos os trabalhos. Aí ele ficou encucado, gente. Ele falou assim, ué, professor, como assim? Tipo, onde estava isso? Aí eu tive que ser chato. Falei, olha, estava na ementa da disciplina, essa informação a gente discutiu na aula zero, a gente depois frisou ao longo do semestre e eu fiz as publicações no Classroom no dia da prova exatamente explicando isso. Tudo bem? Então, gente, os trabalhos, eles não estão ali para ser bonitos, não, tá? Os trabalhos não estão ali para você, tipo, se eu quiser fazer, eu faço, enfim. Eles vão compor a sua menção final, tá? Novamente, a prova P1, 50% do valor dela vai ser para menção, e os trabalhos de 1 a 7 que vocês estão entregando, outros 50% vão valer para a sua menção, tá? Trabalho não é ponto esse, pessoal, é trabalho mesmo, tá? Isso daqui não é dever de casa, foi uma coisa que a gente falou no começo do semestre, tá bom? Raquel tá me fazendo a pergunta, professor, que dia que vai ser a prova mesmo? Na próxima semana, tá, Raquel? Dia 16, tá? Dia 16 vai ser nossa provinha, belezinha? Aí nesse dia 16 eu vou fazer uma revisão com vocês, tá bom? E aí eu libero a prova aí vai ficar aberto o dia inteiro e você pode fazer nesse período, beleza? Tudo bem, pessoal? Todo mundo entende isso? Tá? Eu sei que alguns alunos chegaram agora, né? Tipo, estão acordando agora. O que esse garoto tá falando, né? Mas frisando, né, pessoal? Tentem entregar sempre os trabalhos, eles são importantes. Eles não vão te dar uma menção extra, eles vão fazer parte das suas menções, beleza? Aí esse aluno não acreditou, porque ele não tinha entregado 4 de 5 trabalhos. Aí eu falei, ué, por que que você não entregou? Aí ele, não sabia, professor. Eu, pô, a gente falou o semestre inteiro, né? Como que você não sabia? Né? E aí parece que a gente, como professor, é malvado, né? Aí ele, mas professor, pra que que você fez isso, né? Aí eu falei, ué, porque tem gente que vai mal em prova, né? Eu preciso fazer com que os alunos estudem semanalmente, né? E isso, por incrível que pareça, gente, quem é aluno meu entende. Essa questão dos trabalhos salvou muita gente semestre passado. O Marcos até pode comentar isso, né? No semestre passado, pessoal, de 40 alunos que eu tive, metade, tá, tirou menções abaixo, né? Metade. Tá? Então, metade das pessoas que fizeram tanto isostática que teoria comigo foram maus nas provas todas. Tudo bem? Então, se não são os trabalhos, pessoal, dessa disciplina, muita gente acaba tendo problemas no final do semestre. Então, o trabalho justamente é para facilitar a vida de vocês, né? Para garantir que o cara tá lá estudando semanalmente e que ele vai ser pontuado, né? Por isso. Belezinha?
Então não é querendo ser malvado, não. É tipo, dessa forma é mais fácil, né? Confia em mim. Tá bom? Hein, professor? Oi. Mas pode ser o malvado, o malvado favorito. É, eu sou o malvado favorito dos alunos. Não queria muito esse título, não, mas enfim. É pro bem, né? Às vezes a gente faz aí, os alunos não gostam, não, né? Mas é pro bem. E é isso, pessoal. Hoje a gente vai começar, então, depois dessas orientações, né? Comentários. Vamos começar a nossa aula, tá? Hoje, pessoal, a gente vai entrar na parte mais teórica da disciplina inteira. Ué, professor, a gente não estava teórico até então? Gente, essa parte que a gente vai ver de teoremas energéticos, eles na verdade são princípios, né, que foram desenvolvidos aí dentro da teoria das estruturas, e eles vão justificar o porquê da gente, por exemplo, do princípio da conservação de energia funcionar. Eles vão explicar também aí por que que o princípio dos trabalhos virtuais funciona também, e assim por diante, tá bom? A gente vai ver 3 teoremas aqui hoje, né? Tem outros teoremas, tá, nessa parte aí de teoremas energéticos, mas para nossa disciplina a gente vai ver praticamente esses 3. E aí eu vou fazer 3 exemplos de aplicações com vocês. São exemplos aí relativamente simples, né? Mas o último acho que é o mais interessante que tem. Tá bom? Eu tô com a minha colinha aqui, a gente vai mandar ver, tá? Esses teoremas, pessoal, vão ser basicamente teorema de Bethe, tá? Depois vai ter o teorema de Maxwell-Bethe, e depois a gente vai ter o teorema ali de Castigliano, tá? São esses 3 teoremas que a gente vai ver aí basicamente nesses próximos slides com algumas aplicações, tá? E aí a gente finaliza a nossa querida e amada unidade, tudo bem? Aí a gente tem a nossa provinha. Na aula seguinte a prova eu corrijo a prova com vocês e a gente parte aí pro método das forças, belezinha? E a gente dá prosseguimento aí ao nosso curso. Bom, pessoal, vamos começar então, né? O teorema de Bethe, pessoal, ele é um teorema que ele vai envolver aí 2 sistemas, tá? Então, qual que é a definição, né, do teorema de Bethe? Deixa eu destacar aqui, tá? Então, o enunciado dele é o seguinte: se uma estrutura linear elástica é submetida a 2 sistemas independentes de forças, então você tem basicamente essa estrutura e essa estrutura, elas são idênticas, perceba, né? A estrutura A e a estrutura B são iguais, mas as forças que estão atuando nos sistemas são diferentes. Tudo bem? As forças de A1 até AN vão ter impactos A3 e A4 na estrutura, né? E as forças B1 até Bn vão ter impactos B3 e B4. Todas essas forças são diferentes. Tudo bem? Aí o que que ele fala, né? Para uma mesma estrutura, né? Em 2 sistemas independentes, né? Eles são independentes, né? Não tem nada a ver um sistema com o outro. O trabalho realizado por essas forças generalizadas do primeiro sistema com os correspondentes deslocamentos generalizados do segundo sistema vai ser igual ao trabalho das forças geradas pelo segundo sistema em função dos deslocamentos do primeiro. Que é, professor? O que é que o senhor disse? Gente, é muito simples, tá? É, esse sistema, né? O trabalho que esse sistema faz, né? Cujas forças vão estar multiplicadas pelos deslocamentos de B, vão ser iguais ao trabalho que as forças B2 multiplicadas pelos deslocamentos de A vão provocar. Né? Então, trabalho, eu posso fazer eu posso equiparar, né, esses trabalhos entre os 2 sistemas. Ué, professor, a gente viu uma coisa semelhante ali no princípio da conservação da energia, correto? Vimos uma coisa parecida, né? Então, como é que funciona esse teorema de Bethe, tá, pessoal? Quais são as hipóteses aí básicas? Essas hipóteses aqui de Bethe, elas são basicamente as hipóteses que a gente viu lá no comecinho da teoria. São o quê? Carregamentos são aplicados de uma forma bem lenta, né? Então, são cargas estáticas que a gente trabalha. As deformações, né, que a gente vai ter na estrutura são muito, 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 muito pequenas, tá? Então, praticamente as estruturas deformadas vão ter a mesma configuração indeformada, tá? Os corpos, eles vão ser perfeitamente elásticos, tá? Isso quer dizer o quê, professor? Que a lei de Hooke, né, aquela lei do regime linear elástico, ela vai ser aplicada, né? O princípio da superposição, ele vai ser válido, né? O princípio da superposição foi aquilo que a gente até comentou aula passada, né? Você pega aí vários efeitos de cargas externas, né? E você soma esses efeitos, né? E aí isso vai ser equivalente a basicamente somar as cargas todas e ver o efeito total,
Tudo bem? E uma última coisa importante, né, do teorema de Bethe é que os vínculos, né, vínculos com as resistências de atrito são desprezíveis, né? Então a gente não tem forças, né, perda de energia através de fricção. Tudo bem? Então basicamente isso, né? E aí o que que o teorema de Bethe fala, né? As forças, né, no sistema A vezes os deslocamentos provocados em B vão ser iguais, né, às forças de B vezes os deslocamentos de A, tá bom? Então é basicamente isso que o teorema de Bethe fala, tá? Tem uns textinhos aí, depois você pegue e leia com calma, né? E você vai entender. E aí o que que acontece, né, pessoal? O teorema de Bethe a gente utiliza ele no princípio dos trabalhos virtuais também. Como assim, professor? O sistema A que a gente vai estar trabalhando, ele vai ser o nosso sistema real, né? Enquanto que o nosso sistema B, ele vai ser o nosso sistema virtual. Ah, professor, por isso que a gente pega as forças no sistema A, né, e os esforços internos, depois a gente pega as forças, né, virtuais e os esforços internos virtuais e faz um equilíbrio entre eles, né? Correto, né? É exatamente o que a gente faz, né? A gente iguala aquilo, né? Então, o princípio dos trabalhos virtuais, ele está em função do teorema de Bethe, tá? A gente já estava aplicando o teorema de Bethe no princípio dos trabalhos virtuais, mas a gente não tinha observado isso ainda. Ué, professor, então, tipo, isso pode ser aplicado em outras situações que não o princípio dos trabalhos virtuais? Pode. Você pode aplicar isso em qualquer situação. Olha que interessante aqui, pessoal, um exemplo do teorema de Bethe, tá? Vamos pegar o sistema A, ele vai ser uma viga aí biapoiada com um engaste à direita, tá? Um balanço, na verdade, perdão. E aí o sistema B também, é a mesma configuração da estrutura, ó, perceba. É uma viga também biapoiada com um balanço à direita, tá? Só que o que acontece? O sistema A, ele tem uma força F1. Quando a força F1 atua na estrutura, a gente vai ter uma deflexão aqui, ó, sigmazinho, né? Sigma minúsculo 1. Tudo bem? Enquanto que no sistema 2, né, o sistema B, tem a força F2, que está provocada na mesma posição, ó, que o deslocamento 1. Tá vendo? É a mesma direção, mesmo sentido, né? Quer dizer, é o mesmo local. Os sentidos são diferentes. E a força F2 vai provocar o deslocamento 2. Tudo bem? E o teorema de Bethe fala o seguinte: o F1 vezes o deslocamento 2, o trabalho realizado por esse campo, né, de forças, vai ser igual ao deslocamento 1 vezes a força F2. Tá, então basicamente é isso do que a gente tem aí do teorema de Bethe, né? Isso aí é uma aplicação interessante, né, que a gente pode resolver com outras questões. Eu vou fazer um exercício, inclusive, que a gente vai determinar aí o deslocamento em qualquer parte da estrutura por causa disso. Lembrando, pessoal, que, olha que coisa importante também, né? O sistema A, ele tem a força F1, mas ele também vai receber resultantes aqui, né? Ele vai ter a resultante no apoio de segundo gênero, ele vai ter a resultante no apoio de primeiro gênero. Só que apesar dessas forças existirem, né, não tem deslocamento aqui, ó, no sistema 2, né? Não tem deslocamento aqui, ó. Então, por causa disso, a força vezes esse deslocamento aqui, que é 1 a 0, o trabalho vai ser 0. Então, por isso a gente não computa elas, né? Então, se eu tivesse mais forças no meu sistema A e mais deslocamentos também, eu teria maiores relações do que isso aqui. Beleza, pessoal? Vou fazer aqui um exemplo do teorema de Bethe para vocês verem que interessante. Isso aqui é justamente para resolver a primeira estrutura hiperestática nossa. Vocês vão ver como é que ela é curiosa, né, para resolver isso. Então, considerando o exemplo 13 aqui, né, a partir daqui em diante, pessoal, a gente só vai resolver estruturas hiperestáticas. Vocês vão ver, isso é bem bacana. Então aqui, ó, considerando a viga hiperestática, né, ao lado, calcule a reação V de C. Então, vou calcular a reação V de C. Essa reação V de C, pessoal, um dos métodos que a gente vai fazer vai ser o seguinte, ó. Aqui é o nosso sistema estrutural hiperestático e eu quero calcular a reação V de C. Para calcular a reação V de C, na teoria, eu vou simplesmente substituir o apoio C, tá? Por uma reação. Ah, professor, entendi. Você faz isso para o sistema sair de um sistema hiperestático para um sistema isostático? Todo mundo observou isso? A gente vai comentar sobre isso mais à frente também. Mas só para vocês entenderem, né? Aqui a gente tem 3 apoios. Aqui, oficialmente, a gente tem 2, né? E um valor de hiperestático, que a gente chama, né?
Então, isso daqui é uma das técnicas que a gente vai ver mais pra frente, só pra vocês terem ideia, tá bom? Eu vou tirar aqui a minha tela e aí a gente vai fazer esse exercício juntos, tá bom? Ele quer basicamente que a gente calcule, né, a reação ali V de C no nosso sistema hiperestático. E aí eu vou usar o teorema de Bethe para fazer isso. Vou anotar aqui, pessoal, se você quiser conversar comigo, né, tirar alguma dúvida, enfim, vou deixar aqui a nossa telinha. E aí, pessoal, alguém tá morrendo de calor aí? Tentem se hidratar, viu, pessoal? Se hidratem bem esses dias. Tem muita gente aí idosa, né, que tá sofrendo aí problema cardíaco por causa do calor, né? E às vezes, na maioria das vezes, é falta de hidratação, tá? Então, tenham bastante cuidado. Né? O nosso corpo, ele, para regular a temperatura própria, né, ele consome água, né? Então, às vezes está muito quente, ele precisa reduzir a temperatura, a gente consome água naturalmente, né? Nossa, tá muito quente, realmente, viu, João? Tá, então não esqueça aí de se hidratar, tá, pessoal? Geralmente, né, a gente tem que tomar aí 1,5 litro, né, 2 litros de água por dia, né? São às vezes duas garrafinhas que tem em casa, né? Ultimamente eu tô tomando 4 dessas, pessoal, e mesmo assim não tá ajudando. Impressionante como é que tá calor. Eu acho que o corona até tá diminuindo, né, pessoal, por causa do calor, né? O vírus olhou assim, credo, tá muito quente aqui nesse país, né? Vou sair daqui, né? Será, professor? Não, tô só brincando, mas enfim. Dizer que ele não gosta de temperaturas elevadas, né? Acho que por causa disso que diminuiu o contágio. Teremos de bet. Aqui, pessoal, então, o que que ele quer que a gente faça, né? Ele deu aqui uma viga hiperestática pra gente, com 3 apoios. Um apoio de segundo gênero e outros 2 apoios de primeiro gênero, né? Quando a gente vai calcular aqui o grau de hiperelasticidade da estrutura, né? Ele vai ser a quantidade, né? Se vocês lembram disso, de incógnitas, né? Então aqui a gente tem 4 reações de apoio, né? E a gente subtrai da quantidade de equações de equilíbrio, são 3. Então aqui a gente tem uma estrutura uma vez hiperestática, tá bom? Na estrutura ele deu pra gente, tem a carga aqui P1 e aqui a carga P2, tá bom? Naturalmente, né, quando esse sistema for carregado, ele vai se deformar assim, né? Não está sendo uma deformação muito exagerada, né? Mas só para você ter ideia. Aqui a gente vai ter o deslocamento provocado por P1 e aqui o deslocamento provocado por P2. Belezinha? E aqui, naturalmente, né, quando a gente aplica força, né, um dos efeitos que vão aparecer são reações na estrutura. Vamos chamar aqui de V de A, esse aqui V de C e esse aqui V de D. A, B, aqui é B, na verdade. Tudo bem? Ele quer que a gente determine, né, o valor do hiperestático, né, da força reativa ali no apoio de central, tudo bem? Esse aqui é o que a gente vai chamar de hiperestático. Tá? Esse daqui é uma técnica que a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar estruturas hiperestáticas que tem uma ordem aí superior e a gente vai convenientemente, né, subtrair um dos apoios, né? A gente, tipo, vai cancelar um dos apoios, né, destruir, ocultar, enfim. A gente vai fazer isso com uma técnica, ó, que aí a gente transforma uma estrutura hiperestática numa estrutura temporariamente isostática.
Tudo bem? E aí aqui a gente vai ter teoricamente o V de C, ó. Belezinha? Aí, olha que interessante, né, pessoal? Olha que bacana isso. Eu quero calcular o V de C, né? A gente viu para determinar, né, qualquer deslocamento, eu quero saber basicamente qual que vai ser o deslocamento aqui se só tiver o V de C atuando, né? Por quê, professor? Que aí eu vou ter um deslocamento aqui, ó, em relação a C. Eu vou ter aqui um deslocamento em relação à carga 1, né? E aqui um em relação à carga 2. Se eu pegar o nosso V, né? O nosso V de C aqui, e substituir ele temporariamente com uma carga pontual, eu consigo determinar esses deslocamentos, correto? Se a gente utilizar ali o princípio dos trabalhos virtuais, eu consigo utilizar ali o carregamento P barra, né, para determinar o deslocamento C. Tudo bem? Aí aqui, né, se a gente aplicar a carga V de C para cima, vão aparecer resultantes aqui, né? Vai aparecer resultante aqui, ó, V de A barra, né, o sistema virtual, e V de B barra. Aplicando o teorema de Bet, né, pessoal, a gente viu que a gente precisa calcular o trabalho aí de A para B, né? E a gente precisa, esse aqui é o sistema A, tá? Esse aqui é o sistema A, esse aqui vai ser o nosso sistema B. Né? Então a gente calcula o trabalho de A para B, então as forças em A vezes os deslocamentos em B, e depois o trabalho de B para A. Então as forças no sistema B multiplicado pelos deslocamentos no sistema A. Né? E aí a gente vai calcular esses dois e depois igualar os dois, né? Trabalho de A para B tem que ser igual ao trabalho de B para A. Esse aqui que é basicamente o teorema de Bet. Belezinha? Vamos determinar então o trabalho de A para B. O trabalho de A para B, eu utilizo as forças no sistema A multiplicado pelos deslocamentos em B. Então vamos lá. As forças que vão provocar deslocamentos, né? Eu tenho a força P1 e P2, elas vão atuar aí nos deslocamentos sigma 1 e sigma 2, correto? Então eu vou ter aqui, ó, P1 vezes o deslocamento delta 1 mais, né, a força P2 vezes o deslocamento delta 2. O que mais a gente vai ter de trabalho, né? Ó, a força V de A e a V de B, pessoal, elas não vão ter deslocamentos, né? Em A nem em B, correto? Então não vou ter trabalho. Só que a V de C, ó, pessoal, repare, né? A V de C, ela vai ter ali um deslocamento sigma C, né? Perfeito, né? Só que o que acontece? P1 e P2 estão apontados para baixo e eu botei aqui positivo, né? A força V de C vai estar contrária a eles, vai estar atuando para cima. Então eu vou subtrair a força, né? V de C, correto? Multiplicado aí pelo deslocamento C. Belezinha? Então peguei aqui todas as forças do sistema A multiplicado pelos deslocamentos em B. Agora a gente vai fazer o contrário. Vou pegar aqui o trabalho realizado do sistema B em relação ao A. Então vou pegar primeiro as forças em B. Quais que são as forças em B? VA barra, né? P e VB. Perfeito? O V de A barra e o V de C barra, eles, se você multiplicar eles pelos deslocamentos no sistema A, ó, são zero também. Os deslocamentos no apoio ali são zero. Então tem aqui, ó, V de A barra que multiplica zero, né? E eu tenho aqui mais V de B barra multiplicado por zero também. Qual é a outra força que sobrou, né? A força P, né? Então tem mais a força P, né? E ela vai multiplicar por quanto? Ó, o deslocamento aqui também, ó, deu zero. Ué, professor, então não tem trabalho do sistema B em relação a lá? Realmente não tem, vai dar zero. E aí a gente iguala, olha que interessante. Então, igualando, trabalho de A para B tem que ser igual ao trabalho de B para A. Então, a gente vai ter aqui, ó, o P1 delta 1 mais P2 delta 2 menos V de C delta C tem que ser igual a zero. Consequentemente, pessoal, o valor, né, o V de C do hiperestático, ele vai ser, olha que interessante, P1 delta 1 mais P2 delta 2, isso tudo dividido por delta C. Tá, então isso aí é uma aplicação do teorema de Bet, bem simples, né? E a gente poderia resolver qualquer problema dessa natureza. A gente teria a carga P1 e a P2, os deslocamentos
sigma 1, sigma 2 e sigma 3, a gente conseguiria calcular eles via PTV. Tá bom? Como eu expliquei aqui, né? A gente pega o sistema, pega a carga P igual a 1 e calcula, né? Eles. Então daria para determinar todo mundo aí facilmente. Legal, pessoal? Então isso aí é uma aplicação pequena do potencial aí do teorema de Bethe. Bem tranquilo. Perceba, pessoal, que o teorema de Bethe, eu estou usando vários sistemas de forças, né? Tem a força P1, P2, poderia ter momento aplicado, poderia ter forças linearmente distribuídas. Eu poderia ter um conjunto infinito aí de arranjos diferentes de carregamento. Perfeito? O próximo teorema que eu vou mostrar para vocês agora, ele vai ser um pouquinho diferente. Por quê, professor? Porque em vez de a gente usar vários tipos de carregamento juntos, a gente vai usar apenas o carregamento unitário. Ué, como assim, professor? Isso aqui, pessoal, é literalmente o princípio de trabalhos virtuais isolado, tá? O próximo teorema que a gente vai ver agora é chamado Teorema de Maxwell, ou também chamado Teorema de Maxwell-Bethe, tá? O Teorema de Maxwell-Bethe, ele também é dito como o Teorema da Reciprocidade. Por quê, professor? Porque ele vai ser basicamente uma extensão do Teorema de Bethe, só que em vez da gente usar várias configurações de carregamento, né, que a gente vai chamar de solicitações generalizadas, o Teorema de Maxwell vai utilizar apenas cargas unitárias, tá? Então a gente vai ter aí momentos aplicados ou cargas unitárias. Qual que é o enunciado do Teorema de Maxwell? Em uma estrutura linear elástica, o deslocamento generalizado no ponto J, provocado por uma força unitária, no ponto I, é igual ao deslocamento generalizado no ponto I provocado por uma força unitária no ponto J. Tá? Então, basicamente, em vez de a gente usar o teorema de Maxwell com vários tipos de força, a gente vai utilizar no teorema de Maxwell-Bethe, a gente vai utilizar basicamente só forças unitárias. Tá bom? O teorema de Maxwell pode ser utilizado no caso de aplicações de cargas unitárias para determinação de deslocamentos, ou imposição de deslocamentos unitários, que é o que a gente vai ver ali no método dos deslocamentos. Tudo bem? Vamos ver aqui um exemplo? Vamos supor, pessoal, que, como no exemplo anterior, a gente tem um sistema A real e um sistema B virtual. O sistema A, gente, ele vai aplicar aqui uma força unitária. No sistema A, uma força unitária 1. Quando eu aplicar essa força aqui, né, essa estrutura ela vai se curvar, né? E aqui eu vou ter um deslocamento tanto linear, né, quanto horizontal, quanto angular. E na minha estrutura B, né, no meu sistema B, se eu aplicar um momento unitário naquela região ali, eu vou provocar um deslocamento em B aqui, ó. Então, de acordo com o teorema de Maxwell-Bethe, né, essa força, né, esse momento aplicado vezes esse deslocamento, né, então 1 vezes ele tem que ser igual a esta carga, 1 vezes ele, que vai dar ele. Ou seja, o que o senhor está falando então, professor? Que proporcionalmente esse deslocamento angular vai ser equivalente a esse deslocamento linear vertical, ó. Tudo bem? Então, isso daqui que o teorema de Maxwell-Bethe fala. Beleza? Você pode aplicar de formas diferentes também. Então, isso aqui seria quando a gente estivesse aplicando o teorema do método das forças. E aqui, ó, eu vou impor, ó, em vez de aplicar uma força unitária, eu vou impor um deslocamento unitário, ó. Eu vou pegar essa estrutura aqui e deformar uma unidade. Aí aqui vai aparecer um momento, né? Um engaste, ou no balanço, né? Da mesma forma, se eu pegar aqui, nessa ponta aqui e aplicar uma deformação unitária, né? Eu vou ter ali uma reação, né? Uma força que aparece ali. E aí a relação entre o momento, este daqui, e essa força vai ser proporcional. Tudo bem? Então isso aí é uma dos teoremas, é um pouquinho abstrato, tá, pessoal, essa parte. E eu vou mostrar para vocês aqui agora em um outro exemplo. Esse aqui vai ser o exemplo 14. Professor, Oi, Marcos. eu queria tirar uma dúvida aí nessa daí que você voltou agora. Pode falar. O sistema real, na primeira, em relação ao sistema virtual, ele deformou mais. Já no segundo exemplo, o sistema real deformou menos do que o virtual. O porquê disso? Tem alguma relação com isso aí? Ou foi só mesmo
Isso aqui, Max, eu acho que é só representação, tá? É só Mas representação? isso, mas tipo assim, as deformações são realmente diferentes, porque você tem naturezas, né, de modificação estrutural diferente. Aqui você impôs um deslocamento, você impôs uma deformação unitária na vertical. Enquanto que aqui, né, você está impondo uma rotação unitária, né, nessa ponta aqui, nessa quina. Então, realmente, naturalmente, você vai ter uma deformação diferenciada. Só que as forças que vão estar atuando, né, como resposta, elas vão ser proporcionais. Tudo bem? Então, realmente é diferente mesmo. Mas aqui no exercício é só um exemplo, então eu não sei exatamente quantificar isso aqui. Tá bom, Tá, Marcos? mas você entendeu que a minha pergunta, né? Entendi, né? Se tipo, esse sistema se deformou mais, né, do que esse, então por que que as forças são iguais, né? O de cima, se você olhar, o real deformou mais e o virtual deformou menos. Já Uhum. embaixo, o real deformou menos e o virtual deformou mais. Foi essa pergunta que eu fiz. Por que Ah, essa sim. inversão? Ah, sim, entendi. Porque aqui, né, a força é de uma unidade, né, 1 kN. Hum. Enquanto aqui é um deslocamento unitário, né? Se você for parar para pensar, um deslocamento unitário é de 1 metro, né? Ah, tá. Faz Então foi sentido? isso mesmo. Então, Faz. tipo, a imposição do deslocamento, ele sempre vai causar um efeito superior do que a imposição de uma força, tá? Faz sentido? Faz. Porque esse deslocamento aqui, considerando o tamanho da estrutura, é exageradamente grande, né? Se a estrutura tem 5 metros, você impõe um deslocamento de 1 metro, a deformação vai ser muito maior, claro. Tá bom? Aqui também, né? Aqui é uma rotação de 1 radiano, né? É 1 radiano inteiro, né? Aqui ele vira, né? Como a gente calcula ali no próprio. A gente fez um exercício parecido. Geralmente, quando a gente calcula a deformação angular, é tipo 3 vezes 10 a menos 3 radiano, né? Então, uma unidade de radiano é um valor muito alto, tá bom? Mas isso daqui é só uma parte teórica, né? Na realidade, a gente não chega lá na estrutura e empurra 1 metro, tá? Isso daqui é só para fins de cálculo. Belezinha? Ok. Beleza? Cada técnica dessa aqui que a gente está observando agora, Marcos, aqui a gente vai fazer esse tipo de situação lá no método das forças, tá? Então a gente vai impor uma força e calcular deslocamento, enquanto que no método dos deslocamentos, a gente vai impor um deslocamento e calcular a força. Vai ser ao contrário. Mais pra frente a gente vai ver isso. É bem legal essa parte, inclusive. Tipo, bem bacana. Tá bom, pessoal? Vamos entrar no segundo exemplo da aula de hoje. São só 3 exemplos que a gente vai ver, né? Então a gente já chegou aí ultrapassando mais da metade aí da nossa aula. Então aqui, ó, deu essa configuração aqui dessa estrutura, determine o deslocamento vertical no nó C da trilha ao lado em função do deslocamento horizontal. Utilize o teorema de Maxwell. Então, pessoal, se você for observar, a gente tem um triângulo aqui, ó. É um triângulo, tem um ponto A, B e C, tem dois apoios de segundo gênero ali, né? São duas barras aqui, cujos comprimentos são L na vertical, e essa barra aqui é um pouquinho maior. E aí, o que que ele quer saber, né? Ele quer que a gente determine o deslocamento horizontal aqui no ponto C. Determine o deslocamento vertical, perdão. Ele quer o deslocamento vertical aqui no ponto C em função dessa carga horizontal, ó. Tudo bem? E o que que acontece, né? Se a gente está vendo que está tendo uma imposição de uma carga unitária, para eu determinar o deslocamento, eu faço o quê? Eu imponho uma outra carga, né? Unitária. E aí eu vou comparar o trabalho desse sistema com o trabalho do sistema virtual. Vamos anotar isso, porque obviamente está super confuso agora, professor. A gente já está terminando, cara, essa matéria. É impressionante. Essa matéria passou tão rápido. Nem parece que a gente já teve 15 aulas, né, pessoal? Não, professor, que é isso, né? Nem parece, né? Não é o Parece senhor que tá, sim. não é o senhor que tá tendo aula, né? Beleza. Acho que eu vou fazer aqui do ladinho. Aqui é o exemplo 14. Aqui é o teorema de Maxwell.
É chamado de teorema de Maxwell-Bethe, né? Porque é basicamente a mesma coisa. Ou chamado de teorema da reciprocidade. Aqui a gente vai ter uma estrutura com dois apoios de segundo gênero, uma haste para baixo e uma lateral. Show. Aqui o comprimento é L. E aqui o comprimento é L também. A gente vai ter uma força aqui de 1 kN. Pessoal, aqui para vocês terem ideia, tá? Se você tem essa configuração da estrutura e você aplica o carregamento, ela vai para o ladinho, né? Ela vai um pouquinho para o ladinho. E o que que acontece? A barra que está na vertical, ela vai se deformar, né? Então ela vai encurtar, tá? Então ela vai ser ali comprimida, belezinha? A barra na diagonal vai ser tracionada e a barra na vertical vai ser comprimida. Então o nosso ponto aqui, ó, ele vai sofrer um deslocamento linear, horizontal, tá? Então deslocamento horizontal aqui, vamos dizer que esse aqui é o ponto A, esse aqui vai ser o ponto B e ali o ponto C, tá? Então deslocamento horizontal no ponto C e aqui também, né, ele vai sofrer um deslocamento vertical no ponto C. Tudo bem? O exercício quer que a gente determine o deslocamento vertical no ponto C, né? Dado essa força aqui de 1 kN. Tudo bem? Então, bom, eu já tenho aí basicamente os nossos deslocamentos apontados. Eu tenho aqui o sistema A, que seria a nossa estrutura real, né? Sistema é complicado, né, pessoal? Sistema A. E aí eu vou criar agora um sistema B, né? Só que sistema B eu vou chamar ele de sistema virtual, né? E aí no sistema virtual, pessoal, como a gente não quer determinar o deslocamento horizontal, quer dizer, vertical, eu vou pegar e aplicar uma carga, né? Na vertical, correto? Basicamente é isso. Pessoal, mas como é que o senhor sabe que o ponto vai para cima, né? Tipo, eu tenho convicção que ele vai para cima, né? Mas se você não tem, né, pessoal, como eu falei, né? Você pode deixar o deslocamento para baixo, né? Você impõe a força unitária para baixo, né? E aí, se der o contrário, né? Você sabe que subiu. Tudo bem? Aí, pessoal, esse aqui vai ser o nosso sistema, né? Sistema A. Então, aqui a gente tem o sistema, as forças provocadas pela horizontal. Vou chamar aqui horizontal. Vai ser a mesma coisa. Essa aqui é a horizontal, H. E aqui eu vou dizer que essa aqui é a força vertical. Só para a gente dar um nome aí direitinho para os deslocamentos. Como assim, professor? Porque aí eu chamo aqui, ó, deslocamento provocado por H, né? E H, para não ficar confuso. Aqui é a mesma coisa na minha estrutura. Ela vai se deformar um pouquinho para baixo, né? E um pouquinho para o lado. E a gente vai fazer as relações entre esses deslocamentos. Aqui é o deslocamento vertical no ponto C, provocado pela força vertical. E aqui vai ser o deslocamento horizontal no ponto C, provocado pela força vertical. Pronto. Beleza. Aí é tudo unitário, né? Vocês vão ver que as relações vão ser bem tranquilas, né? Vamos aqui, utilizando o teorema, o que que a gente faz? Que nem o teorema do Bethe, eu vou calcular aqui, então, o trabalho da força do sistema A para B. Trabalho de A para B, pessoal, pega as forças em A e multiplica pelos deslocamentos em B. As forças que vão estar atuando no sistema A é basicamente a força horizontal, né? Então, eu tenho quem, né? A horizontal vai provocar deslocamento, vai provocar deslocamento horizontal e vertical. Uma força só está na horizontal, eu só vou multiplicar pelo deslocamento horizontal, né? De C provocado pela força V. Perfeito? Né? Não tem força aqui na vertical, então eu não vou usar aqui a vertical. Tranquilo? A vertical era aqui, na verdade, né? Beleza? Mesma coisa o trabalho, né? O trabalho de B para A vai ser a mesma coisa. Eu vou usar a força na vertical e eu vou multiplicar pelos deslocamentos provocados no sistema A. Como eu só estou pegando força vertical, vou pegar apenas o deslocamento
vertical, né? Então, deslocamento vertical, sistema no ponto C, né? Provocado pela força H. Pronto, pessoal. Aí eu igualo, né? Esses trabalhos, né? Pelo teorema, o trabalho do sistema A para B tem que ser igual ao trabalho do sistema B para A. Então, primeiro, né, vai ser o H, que multiplica deslocamento horizontal no ponto C provocado pela força V, vai ser igual a força V, multiplicado pelo deslocamento vertical no ponto C, ocasionado pela força na horizontal. Como as forças são unitárias, né, essa força unitária, consequentemente, né, eu tenho que o deslocamento horizontal no ponto C provocado pela força vertical vai ser igual ao deslocamento vertical no ponto C provocado pela força na horizontal. Que era o que ele queria, né? Então, no seu exercício, você determina esse automaticamente. Beleza, pessoal? Eu sei que esse exercício aí é um pouco abstrato, né? Porque a gente não tem números aplicados, mas aqui é só uma das aplicações, né? Pequenininhas. A gente já vê isso direto aonde, né? Princípio dos trabalhos virtuais. Belezinha? Então, observando que como as forças são todas unitárias, né? As proporções entre os deslocamentos é a mesma, né? Mesma proporção de deslocamentos. Show? Vamos aí para a nossa última parte do teorema, que eu acho que é o teorema mais legal. É o que a gente consegue aplicar mais, por último. Vou botar aqui também de novo. Pronto. Vou apresentar. Belezinha. E a última parte, pessoal, vamos chegar aqui finalmente à última parte. É o teorema de Castigliano. Esse teorema, pessoal, é o teorema mais interessante que a gente vai ver. Por quê, professor? Porque a gente trabalha com as derivadas, né? A gente vai estar trabalhando com as derivadas aí do nosso problema. O teorema de Castigliano, pessoal, ele é separado em duas vertentes. Tem o primeiro teorema, tá? E o segundo teorema. O primeiro teorema, ele fala o seguinte: é uma estrutura adequadamente vinculada, tá? Então, a estrutura tem que ser pelo menos isostática, né? A derivada parcial da energia de deformação elástica, tá? Em relação ao deslocamento, no ponto de aplicação de carga, vai ser igual àquela força naquele ponto, tá? Como assim, professor? Se a gente está numa estrutura, a gente calcula a energia de deformação, e naquele ponto a gente sabe o deslocamento, a gente deriva a função em relação ao deslocamento, a gente consegue determinar a força dele. Pô, legal, professor, isso. E o segundo teorema, ele fala ao contrário. Ele fala que o deslocamento provocado em qualquer ponto da estrutura vai ser a energia de deformação, a derivada parcial dela em relação ao carregamento. Tá? Então, são basicamente esses dois teoremas, né? Vai ter uma questãozinha de prova justamente confundindo um e o outro, tá? Então, anota aí no seu papelzinho aí essa questãozinha. Professor, mas o que a gente pode fazer com isso? Eu vou fazer um exemplo inteiro aqui para vocês, pessoal, exatamente explicando isso. Eu vou fazer o exercício utilizando princípios de mecânica para resolver, tá? E depois a gente vai comparar aí com com o próprio teorema de Castigliano, tudo bem? Só lembrando, tá? Primeiro teorema é a energia parcial em relação ao deslocamento, tudo bem? E o segundo teorema é a derivada da energia de deformação em relação à carga, tudo bem? Deslocamento, carga, primeiro e segundo. Deslocamento primeiro, carga segundo. Tudo bem? Vamos anotar esse exercício então, para a gente finalizar essa aulinha nossa. Prometo, viu, gente, que essa aqui vai ser a última aula super teórica que a gente vai ter, tá? Eu entendo que ela não é uma das aulas que mais causa conforto a vocês, né? Esse aqui vai ser o nosso último exemplo dessa unidade. Nem acredito, nem acredito. Esse aqui vai ser o exemplo 15.
Teorema de Castigliano. Então, só para lembrar, né? O primeiro teorema, ele vai ser que a derivada parcial da energia de deformação em relação ao deslocamento vai te dar a força. E o segundo teorema, ele vai falar que vai ser o contrário, né? Que o deslocamento vai ser conseguido calcular através da energia de deformação em relação à carga. Tudo bem? E aí nesse exercício aqui, pessoal, deixa eu ver o que ele pede. Exemplo 15, né? Eu acho que ele está pedindo para a gente determinar a força, né? Determina a força P. E acho que ele quer que a gente determine os deslocamentos também. Esqueci de botar o enunciado nessa, não tem problema não. Então vamos desenhar aqui. A gente vai ter uma estrutura que vai estar atirantada também no teto. Tudo bem? E aí essa estrutura está carregada com uma carga P. Tudo bem? Ele vai ter um comprimento L aqui. E aqui também L. Belezinha? Aqui é uma estrutura simétrica, tá, pessoal? Ela é simétrica. Beleza, acho que é isso, né? Tá. O que é importante a gente saber, né, pessoal? Só pra gente pegar, né? Eu vou pegar essa barra aqui, ó. Essa barra, né, quando ela atua com P, essa barra, naturalmente, ela vai se deformar, né? Vai aparecer aqui uma resultante normal, né? Normal é normal. E ela vai ali, obviamente, aumentar o comprimento dela. Tudo bem? Esse comprimento aqui, a gente vai chamar ele de sigma minúsculo, tá? E a estrutura, naturalmente, quando ela for aplicada a carregamento, ela também vai se deformar aqui verticalmente. Então, ela vai ter aqui uma deformação dV. Belezinha? Acho que isso é tudo que a gente precisa para o exercício. Tá bom? Aí também o exercício bota as relações de igualdade aqui, né? Aqui vai ser a relação da força N, né? A normal ali que vai estar atuando em cada barra. Vai ter um ângulo aqui de 45 graus entre elas, tá? E aqui a carga P, né? A gente vai precisar desse nó aí para fazer a igualdade entre eles. Que aqui a gente pode simplesmente pegar, né? O triângulo retângulo, né? Aqui a gente vai ter N, aqui NX, aqui NY. Aqui ângulo de 45 graus. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Vamos para esse exemplo aqui. Vamos determinar basicamente as energias, né? E as forças. Tá? Antes da gente começar, vamos resolver aqui um problema de mecânica, né? Se eu pegar aqui as nossas forças, né? E deduzir aqui, eu tenho que né, que o cosseno de 45 graus, ele vai ser igual ao cateto adjacente, NY, né? Sobre N. Né? Então, o seu NY vai ser igual a N cosseno de 45. Beleza? O cosseno de 45, né, pessoal? A gente viu que ele vai ser raiz de 2 sobre 2, né? Então, NY vai ser igual a raiz de 2 sobre 2, N, né? O NY é o NX, né? O NX também, né? Ele vai ser basicamente raiz de 2, né? Sobre 2, N. Tá? Então, é importante isso. Belezinha, pessoal? Então, pegando aquele triângulo retângulo ali, pessoal, a gente vai fazer aqui, ó. Somatório das forças em relação a Y tem que ser igual a zero. Quem está atuando em relação a Y, né, pessoal? Vai ter duas NY, né? Então, 2NY, ele vai ter que ser igual a quem? Ele vai ter que ser igual a P, né? Faz sentido? Para a gente ter o equilíbrio, né? As forças aqui, a gente vai ter NY e NY aqui, né? Tudo bem? Então, essa força N aqui, ó, ela vai ser basicamente decomposta. Então, vamos achar essa força N, basicamente, né? Então, 2 que multiplica a raiz de 2 sobre 2 vezes N tem que ser igual a P, né? Então, consequentemente, aqui eu vou isolar o N. O N vai ser igual a 2 corta com 2, né? Esse raiz de 2 passa dividindo.
E aí a gente vai ter, basicamente, se você racionalizar, você vai ter P que multiplica a raiz de 2 sobre 2, né? Então já temos aí a força, né, atuante. Vamos calcular agora a energia de deformação, né? Vou botar aqui em preto. A energia de deformação, pessoal, vocês lembram como calcula a interlice, né? Com certeza, professor. A energia de deformação, né, pessoal, ocasionada por força axial, qualquer formulinha, né? 1 sobre 2, integral de 0 até L, N, ao quadrado é A, dl, né? dx, na verdade, né, pessoal? E a gente vê como o esforço é constante, né? A gente pode calcular basicamente pela área, né? Pelo comprimento. Então, isso aqui vai ser igual a meio, multiplica N ao quadrado, é A vezes L, né? Tudo bem? Então, isso aqui é energia para uma barra, né? De 0 até o comprimento dela, né? Então, energia para uma barra, ela vai ser igual a... Eu vou substituir o N, né, pessoal? Vou substituir o N aqui por P, tá? Para deixar em função de P, para a gente conseguir derivar, né? Então, P ao quadrado vai ser igual a P raiz de 2 sobre 2, vai dar cortar com 2, tá? Então, aqui vai dar P ao quadrado, multiplica por L, dividido por 4 é A. Tá? Então, tá a energia de deformação da barra, né? Agora, a energia de deformação total vão ser duas delas, né? Então, a energia de deformação total vão ser duas vezes a energia de deformação por barra. Então, a gente vai ter aqui P ao quadrado, L, 2EA, né? 2EA. Pronto. Aí, olha que bacana, pessoal. Eu quero determinar o deslocamento agora. Eu tenho energia de deformação. Então, de acordo com o segundo teorema, eu consigo determinar o deslocamento se eu pegar essa função aqui, ó, e derivar em função de P, né? Ah, é verdade, né, pessoal? Sim. Vamos lá, utilizando o segundo teorema. Olha que massa. O segundo teorema de Castigliano, né? Que a gente sabe, né? Que a derivada, né? Que o deslocamento I pode ser calculado, né, pela derivada parcial de I em relação à força, né? Aqui a gente sabe que a energia de deformação de todo o conjunto, né, da barra, ele deu basicamente P ao quadrado, ó, P ao quadrado vezes L dividido por 2EA. Aí eu vou fazer então a derivada, né? A derivada de U em relação a P vai ser quanto, né? Onde tem P, P vai ser a sua variável. Eu derivo ela, né? Derivada de P ao quadrado vai ser 2P, né? Então, vou botar aqui em relação a P, vai ser 2P, né? Que multiplica L sobre 2EA. Então, consequentemente, né? A deformação, naquele caso aí, a deformação total, eu estou falando sobre deformação total das duas barras, eu estou falando de dV, né? Então, como tem as duas barras, então isso aqui é dV, na verdade. Isso aqui vai ser igual a dV. Na verdade, eu não vou botar sigma não, pessoal, senão vocês vão confundir. É delta, na verdade, delta minúsculo. Então, aqui, o meu dV vai ser igual a corta 2 com 2, né? E aqui a gente vai ter PL sobre A. Determinamos aí, né? Determinamos aí o deslocamento total da treliça. Ah, professor, como é que a gente faz para comprovar isso? Bom, a gente pode comprovar por mecânica, né? Vamos comprovar aqui o passo anterior? Como assim, professor? Como é que você vai comprovar? Bom, utilizando o princípio da mecânica aqui, pessoal, o que que a gente sabe, né? A lei de Hooke é aqui mesmo, pessoal. Lei de Hooke. O que que ele fala, né? Que a tensão, ela vai ser proporcional ao modo de velocidade vezes a deformação. A gente sabe que a tensão em estruturas axialmente carregadas vai ser a compressão, né, a força normal dividido pela área, vai ser igual ao modo de elasticidade. A deformação, pessoal, ela vai ser uma variação, né, entre o comprimento da peça, né, e o total dela, né. A variação do comprimento da peça, ele vai ser aqui sigma, né,
Tudo bem? E o comprimento total é L. Então, a minha deformação aqui, né, vai ser igual a ele sobre L. Tchau, Gabriela. Se cuida, querida. Eu já tô terminando esse exercício aqui, depois você acompanha esse restinho, tá? Então, aqui, deformação sobre L. Belezinha? Então, aqui, pessoal, se eu isolar a deformação, quem que eu vou ter, né? N, que multiplica L, dividido por EA. Já foi praticamente lá, né, pessoal? E ali, como eu mostrei para vocês, né? A deformação total DV está aqui. A nossa deformação é essa aqui, né? Aqui a gente viu que o ângulo de 45 graus está aqui, né? O triângulo retângulo, né? Ah, beleza, né, professor? Então é a hipotenusa, né? Então aqui a gente tem o quê? Né? Que o cosseno de 45 graus, ele tem que ser igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então isso aqui vai ser raiz de 2 sobre 2 vezes dv. Na verdade, eu só isolo, né? Né? Belezinha? Então, onde tem isso daqui, eu substituo por isso aqui tudo, né? Tá bom? Então, o que que a gente tem, né? Então, isso daqui tudo vai ser igual a raiz de 2 sobre 2, né? Vezes dv. Belezinha? E quem que vai ser o n, né, que a gente calculou? Vindo para cá, né? O n a gente viu que ele deu uma proporção aqui. O n ele tinha dado, ó, p raiz de 2 sobre 2, né? Então, a gente vai ter o p raiz de 2 sobre 2, multiplica por L sobre A, vai ser igual a raiz de 2 sobre 2 vezes dv. Aí é isso, né, pessoal? Corta isso com esse, ó. Quem que eu vou ter o dv, então? Olha quem que vai ser meu dv. Vai ser igual a PL sobre A. Foi exatamente a mesma forma que a gente obteve ali em cima. Exatamente, né? Oxe, professor, magia isso aqui? Magia isso aqui, né? Tá, então a gente comprovou, né? Bom, a gente já calculou então o deslocamento, né? E se a gente quisesse determinar a força, né? Será que a gente conseguiria comprovar a força em relação ao teorema de Castigliano? Daria, né? Vamos, vamos testar ele agora, né? Usando o teorema de primeiro teorema, né? A gente tem que chegar na força, né? Praticamente. A gente sabe que o que é, né? Que o dv vai ser igual ao PL dividido por A. Eu vou isolar o P aqui para a gente achar em função da carga, né? Para depois derivar parcialmente em relação a ela. Então, meu P vai ser igual a A dv sobre L. Belezinha? Então, a gente já tem. A deformação total que a gente viu, ela deu basicamente P ao quadrado, L sobre 2A. Belezinha? Então, eu vou substituir o P ao quadrado por essas informações todas aqui, né? Então, isso aqui vai ser igual, né? A gente vai ter E ao quadrado, A ao quadrado, L ao quadrado, vezes dv ao quadrado. Substituir PL, né? Multiplica por L, 2 é A. Belezinha? Aí vamos cortar esses elementos, né? O L vai cortar com o quadrado, 2E vai cortar com os quadrados aqui também. Então a gente vai ter o que, né? Que a nossa energia de deformação total vai ser igual basicamente dv ao quadrado, que multiplica EA sobre 2L. Belezinha? Aí eu vou aplicar o primeiro teorema. Qual que é o primeiro teorema, né? A carga P, em qualquer ponto, né, vai ser a derivada parcial da energia em relação a quem? Ao deslocamento. Tá? Nesse caso aqui, lembrando que nosso deslocamento é dv, né? Então eu vou determinar aqui a derivada parcial em relação ao deslocamento.
vai cair o dv, né, que vira a nossa função, né, ela vai cair, derivada de dv ao quadrado vai ser basicamente 2, né, 2dv. Aqui a gente vai ter a dividido por 2L. Né? Corta 2 com 2, quem que vai ser o nosso P, pessoal? Nosso P, então, consequentemente, a gente já calculou ele antes, né? Vai ser igual a dv vezes EA sobre L. Foi exatamente o valor que a gente calculou, né? P. Se você pegar ele ali, ó, a gente isolou ele aqui, ó, aqui dele. Aqui, ó. A gente isolou ele aqui, ó. Tudo bem? Então a gente já tinha essa informação antes, né? Então bateu, né? Ou seja, né, o teorema ele também funciona. Tá? Então, gente, o teorema de Castigliano ele é bem interessante, né? A gente consegue aí aplicar para várias coisas, né? Você tendo a energia de deformação aí do sistema, você consegue calcular ele de uma forma bem tranquila, né? Bem tranquila mesmo. Só pegar as funções, né? Deixar a energia de deformação uma em função do deslocamento e outra em função da carga, né? E derivar parcialmente em relação a um e outro. E você vai obter esses valores finais, né? Então, esse aqui é um exemplo interessante, né? Que mostra essas aplicações. Abrir aqui tudo, puxar para cá. O quadro não ficou tão feio hoje, não. E aí, pessoal, isso basicamente conclui, tá, a nossa jornada aqui até a unidade 3. Isso daí foi a última aplicação que a gente viu no Teorema de Castigliano. Eu vou passar um exemplo para vocês fazerem, né? Isso daqui fica a função de vocês, né? Determina o deslocamento no balanço livre, né, das vigas engastadas utilizando o segundo Teorema de Castigliano. Tá, então fica aí a aplicação para vocês fazerem depois. Isso aqui não vai ser um trabalho de casa, tá? Eu sei que a Denise queria muito fazer esse trabalho de casa, né, Denise? Com certeza. Mas não, credo, professor. Mas fica aí para vocês tentarem aplicar, tá? Eu passo depois a resolução desse exemplo para vocês, né, no Classroom. Mas é bem tranquilo, né? É só determinar a equação do momento. Com a equação do momento vocês conseguem determinar a energia de transformação e depois só derivar. Vocês acham aí os deslocamentos todos, né? Você pode achar o deslocamento no ponto, né? O angular, enfim, pancada de coisa que você consegue determinar. Você ia me tirar alguma dúvida, Marcos? Eu ia só, eu ia só falar para você ser um malvado bonzinho, não passar isso não. Eu sei que vocês vão ter bastante coisa, mas é bom fazer esse exemplo, né? Esse exemplo é muito bom, tá? Então eu só recomendo vocês fazerem que, como eu falei, né? Abre um pouquinho a cabeça. Tá bom? Ok. Pessoal, com isso, aí a gente se rola 10 minutinhos mais cedo, né? Vocês devem estar pulando de alegria aí. A gente finaliza oficialmente a nossa última unidade antes da prova P1. Eu termino essa unidade com essa citação, né? Fear is not to be trusted. Então, a frase em inglês que eu gosto bastante significa: o medo não é para ser confiável, né? Não confio no medo, basicamente. Que fica aí uma reflexão aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante, né? Com isso a gente finaliza oficialmente essa primeira parte dessa disciplina. As próximas duas partes aí a gente vai fazer na metade do mês de outubro, novembro e o comecinho de dezembro, e a gente conclui. Tá? Então a gente está aí mais ou menos há 2 meses aí antes do final do semestre oficial. Lembrando, pessoal, que próxima aula é quinta-feira, né? Vai ser feriado, dia do professor. Eu vou confirmar direitinho se realmente não vai ser feriado na instituição, eu imagino que seja, tá? Mas eu acho que eu vou acabar não dando aula por causa disso, tá? Então, só para frisar aí, então, próxima aula, dia 15, né, a gente não vai ter aula, tá? E dia 16 a gente vai ter uma aula de revisão para a prova, e no próprio dia 16 eu vou lançar a nossa provinha aí no Google Formulários. Tudo bem? Procure estudar, né, até o finalzinho, veja essa última parte, né, que a gente viu aí de deslocamentos ocasionados por efeitos térmicos e esses últimos teoremas, né? Não esqueça de fazer o resto dos trabalhos de vocês, tá? Eles são importantes aí e vão auxiliar vocês na prova. Beleza, pessoal?
Então é isso, tenham todos um abençoado final de semana. Semana que vem a gente se vê com calma. E qualquer dúvida, pessoal, me manda e-mails, tá? Tem monitoria também, belezinha? Então só para vocês saberem. Tá, vai ter tempo aí. Vai ter quanto tempo pra fazer a prova? Wallace, eu vou deixar o dia inteiro para vocês fazerem, tá? Então a prova ela vai ficar aberta até, sei lá, meia-noite. Tudo bem? Então, mas como eu falei no começo dessa aula, tá? Procure não deixar o formulário aberto o dia inteiro, né? Quando você estiver pronto para fazer a prova, abra o formulário e faça a prova, tá? Vocês vão ter mais ou menos, eu imagino que vocês gastem umas 2 horinhas para fazer a prova, tá? Mas evite de ficar procurando resposta, você não vai achar resposta, né? Melhor tentar fazer aí em 2 horas do que tentar correr o risco de deixar o formulário aberto e cair. Como eu falei no comecinho da aula de hoje, se o formulário cair por algum motivo qualquer que seja, né, você só tem uma chance, tá? Eu não tenho nada a ver com isso, tá bom? Então, evite de ficar o dia inteiro aí com o formulário aberto, tá? Vocês correm um risco aí meio chato. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou parar, vou interromper a gravação. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficar aqui ainda mais uns 10 minutinhos para quem quiser tirar dúvidas.